Olá, meu nome é João Ferri Júnior e eu sou editor executivo da EduERJ e professor do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, o IESP. Estamos aqui para fazer mais um podcast da série Podcasts da EduERJ. Dessa vez, faremos um bate-papo com o professor Luiz Antônio Campinho Pereira da Mota, que eu vou chamar aqui pelo nome de Mota somente, pode ser? Por favor. Tá bom. Que é professor da UERJ, tem doutorado em Física Teórica pela Universidade de Oxford, é atualmente pró-reitor de pós-graduação e pesquisa e um dos autores do livro Métodos Não Classificatórios e Novos Algoritmos para a Resolução de Equações Diferenciais Ordinárias, a adição mais recente ao catálogo da EduERJ. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, obrigado aí pela oportunidade de falar sobre o livro. Você é um dos autores do livro Métodos Não Classificatórios e Novos Algoritmos para a Resolução de Equações Diferenciais Ordinárias, né, que estamos lançando agora. Gostaria de pedir para você nos falar um pouco sobre a produção dessa obra, como surgiu a ideia de escrevê-la. A ideia do livro e da coleção, na verdade. Nós três, os autores desse livro, nós somos físicos, né? Mas a gente trabalha há muitos anos mais com matemática e métodos do que as pessoas dizem física exatamente. A gente trabalha com os métodos para física, que são os métodos matemáticos. Isso tem várias razões. Eu vim como falou, física teórica, eu vim da teoria de supercordas, que tinha uma grande matemática e muita computação também. O outro autor, Luiz Guilherme, ele veio já mais das equações diferenciais, e o Jair foi nosso aluno de doutorado, né? Então, nessa área. Então, a gente trabalha essa interseção entre a física matemática e métodos matemáticos. Por que essa introdução? No trabalho de tese do Jair, a gente percebeu que alguns métodos que a gente desenvolveu, novidades, assim, são matérias de pesquisa assim, atual, resultados novos, mas que eles tinham um lado interessante. Eles tinham uma aplicabilidade para vários níveis, na graduação mesmo e na pós-graduação. Então a gente pensou, cara, a gente podia escrever um livro sobre isso, porque não é só o interesse acadêmico de métodos novos, desenvolver algoritmos novos, mas ele pode se revolucionar, como a gente diz até acho que no prefácio do livro, introduzindo uma coisa antiga de novo, né? Por que isso? Grande parte dos métodos que a gente trabalha são o que a gente chama de não classificatórios. O que é isso? Se a gente olhar hoje em dia nos cursos iniciais de equações diferenciais das graduações todas do CTC, cálculo 1, por exemplo. Depois é mais o cálculo numérico, a parte que fala de equações diferenciais mesmo. Uhum. Ele basicamente, assim, logo no começo, inicialmente, eles classificam as equações. Olha, para a equação é de um tipo tal. Aí tem um método para resolver. Isso é muito legal, funciona muito bem. E para fazer algebricamente na mão, caneta, lápis e papel, é melhor. Então, vários desses métodos com os quais a gente trabalha, alguns a gente desenvolveu, mas nessa mesma linha de métodos não classificatórios, eles não classificam a equação, eles olham para a equação e tem métodos gerais, algoritmos gerais de atacá-la. A gente trabalha muito nisso. Esses métodos tinham muita força no começo do século XX, apareciam nos livros e foram sumindo, porque eles envolviam cálculos que, para fazer na mão, era muito complicado. Dava muito trabalho. Então, esses métodos classificatórios começaram a ganhar. E existem alguns, quando passa um pouco mais avançado, não classificatórios, que ainda tem espaço nos livros e nos cursos normais, mas esses que a gente fala subiram, né? Dos livros, se a gente for olhar historicamente, eles apareciam. Então, por isso que eu falei, é uma coisa antiga que a gente está trazendo de novo. A gente achou que tinha um nicho para um livro nessa questão. Então, como a gente não pode escrever, a gente pensou assim, vamos escrever, vai ficar um livro de 600 páginas. A gente pensou assim, não, vamos escrever, vamos escolher um assunto, escrever um livro, depois a gente escolhe outro, escreve outro, nessa mesma área. Então, foi isso que deu a ideia, talvez, de fazer uma coleção. Essa foi, resumindo bruscamente, a gênese da ideia. A gente vai fazer um livro primeiro. Permite um comentário? Isso que você está me falando me parece análogo ao GLM também, que ocorreu na estatística, que é um modelo geral linear que se aplica a vários tipos de análises estatísticas que antes eram bem específicas, não é isso? ANOVA, ANCOVA, regressão. Não sei se exatamente é análogo, mas o análogo aí é a questão que, como a gente trabalha nisso há muito tempo, a gente teria muito o que falar. Vamos falar de métodos não classificatórios, vamos falar de simetria de Lie, que a gente trabalha muito nisso também. Aí começou a pensar que isso vai ficar um livro de milhões de páginas. Tem vários métodos não classificatórios sobre os quais a gente queria falar. A gente pensou, não, vamos concentrar no método que fomos nós que inventamos a grande parte dele, então é novidade mesmo, e é um começo dessa ideia de revender os métodos não classificatórios. Então a gente pegou, basicamente, a gente pensou, cara, também a gente trabalha nisso há 20 anos.
onde a gente vai ficar? A gente pensou, vamos fazer do estado da obra até a tese do Jair. Então a gente limitou o livro até um período tipo, sei lá, 5, 6 anos atrás, como era o estado da arte, nessa método em particular que a gente está vendendo, que é a extensão do método de nome feio, Preller e Singer, são 2 autores, que é um método classificatório muito legal, só que o Preller e o Singer, a Preller, na verdade, é uma moça que largou, era um doutorado dele e saiu da área, mas o Singer ainda existe, mora nos Estados Unidos. Eles fizeram um método de resolver equações ordinárias de primeira ordem, a gente estendeu os algoritmos para a segunda ordem, então foi a nossa contribuição até o momento, era aquela, e a gente desenvolveu vários algoritmos para tratar com vários tipos de equações, mas sempre sem classificar, tipos no sentido assim, tem solução elementar ou solução liouvilleana. Então a gente foi estendendo o cabedal de equações que a gente pode resolver. Ô, Mota, e como a gente... eu acho assim, por exemplo, a gente fala de equação diferencial, as pessoas que ouvem parecem um bicho de 7 cabeças, mas todo mundo estuda equação diferencial sem saber, já no ensino médio, não é verdade? As equações do movimento, por exemplo, movimento linear ou linearmente acelerado, não é isso? Bem lembrado. Claro, a velocidade, por exemplo, é uma grandeza diferencial, não é? E a aceleração também de segunda ordem. Isso, bem lembrado. Vou falar isso. Bem lembrado. Na verdade, a gente estuda sem saber, porque como a questão diferencial da derivação é uma coisa que hoje em dia não se ensina mais no ensino médio, mas antes da minha geração se ensinava. Eu já não estudei, mas a geração dos meus pais estudavam diferencial, derivada no ensino médio. Final do ensino médio. Isso. A famosa equação, segunda lei de Newton, o famoso F igual a MA, que na verdade é mais certinho falar que F é igual a dp dt, que é derivada da quantidade de movimento. O MA é uma expressão que o Newton não usava muito. Mas a famosa segunda lei de Newton, ela, apesar de ninguém te dizer isso, ela é uma equação diferencial. Porque vamos pensar no formato F igual a MA. A é a derivada da velocidade e, na verdade, então é a derivada segunda da posição. Exatamente. Então, e o F é uma função. Então isso é uma equação diferencial. A gente resolve para achar a aceleração. Só que no ensino médio, a gente só trabalha, basicamente, depois eu até posso falar um pouco mais disso, com aceleração constante. Então, F é um número. Então, a equação diferencial é uma equação diferencial simples. Derivada segunda da posição é igual a um número. Né? Aí, as pessoas vendem para todo mundo já a solução posterizada disso, que é aquilo que tu falou. X é igual a x0 mais v0 t mais meio de AT2, e V igual a V0 mais AT. Essas são as soluções dessa equação diferencial, ninguém te diz. Mas se estuda desde do ensino médio disfarçadamente, mas é uma equação diferencial. Desde que foi inventado, na verdade, as equações diferenciais dominaram a descrição. Não precisa ser física, a própria economia, é tudo baseado em modelos com equações diferenciais, qualquer coisa. Minha esposa trabalha em psicologia, faz modelos de regressão, tudo equações diferenciais e suas soluções. Quer dizer, é difícil não dar de cara com equações diferenciais. Claro, mesmo hoje em dia no noticiário a gente ouve, a taxa de crescimento, isso, por exemplo, exatamente é uma diferencial no tempo, de novo, não é isso? A diferencial é uma taxa. Se for, a derivada é uma taxa. É uma taxa. D alguma coisa, D coisa é uma taxa. Quanto varia o de cima, quanto passa o de baixo. Exatamente. A gente estava o tempo todo lidando com isso sem usar essa terminologia, né? Mas... assustadora, vamos derivar, as pessoas já querem se matar. Mas, na verdade, é uma ideia simples, é difícil de operacionalizar e provar matematicamente, é uma coisa complicada. Mas eu já tive alunos de iniciação científica júnior, que não chamava assim na época, do ensino médio, e eu ensinava a eles a ideia da derivada, mesmo no primeiro ano do ensino médio. A ideia da derivada, e eles programavam no computador. A ideia, sem muito rigor, assim, se não for na filigrana, para funções não escalafobéticas, né? Para polinômios simples, é fácil do cara entender. Então, o rapaz de 15, 14 anos entendia e programava. Eu sabia que ele entendia, porque eu dava uma tarefa para ele e programava. Porque as pessoas também confundem, tem a ver com o assunto do livro também. As pessoas acham que o computador é uma coisa espertíssima, né? O computador é idiota, o computador é um pedaço de plástico que faz o que a gente manda, né? Então o erro é sempre nosso, a gente que programa mal. Então, se o cara consegue programar, um computador hoje em dia, então, que falha pouco mecanicamente, é basicamente isso. Então, se a pessoa, o indivíduo consegue programar, é porque ele entendeu mesmo, porque ele tem que falar com aquele pedaço de plástico ali o que ele tem que fazer. E se ele programa e funciona, é porque ele programou bem. Né? Então, é uma grande habilidade conseguir programar, porque tu aprende, em que linguagem for. Uma vez que tu fez tu aprende o jeitão de se comunicar de fazer algoritmos, né? E se comunicar com o hardware, que eu acho quase místico. Pega um pedaço de silicone e manda ele fazer contas, ele faz 1 bilhão muito mais rápido que tu, e hoje em dia raramente erra. Se errar, porque tu programou errado.
Exatamente. Mas é isso. Então, a Gênesis foi um pouco isso. Como a gente é físicos, nós três, a gente faz matemática de um jeito peculiar, né? Tem até aquelas piadas que são exageradas, mas o temperamento do físico é diferente do matemático, diferente do químico. Cada um aborda de um jeito diferente. Então, acho que também a nossa abordagem é sempre um pouco mais prática. A gente quer, assim, se preocupa, quero resolver a equação, né? Então, a gente sai fazendo e sai resolvendo. Então, a gente fez esses métodos, eles começaram a pegar, como a gente programa numa linguagem de computação algébrica chamada Maple, a gente tende a comparar com o Maple comercial, em que nível está. Então, nossos métodos começou a fazer algoritmos e métodos, implementar em Maple, que começou a resolver mais equações que o Maple. Então, o nosso parâmetro era muito óbvio. Não, a gente pega equações que o Maple não pegava, né? Então, a gente vai muito por essa coisa mais prática, mas ao mesmo tempo é bonito. Assim, a gente agora consegue resolver equações com invariantes liouvilleanos, é um nome assustador, mas é uma outra categoria, mais geral do que tem o elementar. Essa palavra elementar, aliás, é mal entendido, parece elementar é simples, não é simples, a solução elementar é seno, cosseno, são funções elementares, né? As liouvilleanas são mais complicadas, tem outra definição, são extensões dessas soluções. Então a gente vive nesse mundo há 20 anos e a gente viu um nicho que fazia falta, e eu acho que esse livro pode ser usado. A gente já começou a usar, na verdade, as ideias do livro, dando cursos eletivos na pós-graduação lá da física, para o pessoal que quer programar. Então, imagina, pode ser na graduação. Ele tem esses dois lados, como são métodos novos, ele pode ser usado na graduação e na pós, são métodos de resolver equações diferenciais. E o livro é um livro que entra, inclusive, no âmbito da programação dessas resoluções de equações. Não é simplesmente a matemática da coisa. Não, isso é um outro lado também que tem a ver, eu acho, com o fato da gente ser físico e físico teórico. Pelo menos no meu caso pessoal, acontece isso. Eu sou físico teórico, sempre estudei as coisas esotéricas, vamos dizer assim. Então eu fazia doutorado em supercordas, que na época eu trabalhava em 10 dimensões, e tinha que trazer para as nossas 4, da realidade. Então a gente sempre trabalha em ideias muito grandes. Essa profissão sua foi celebrizada pela série do Big Bang Theory, né? Pô, o Sheldon Cooper é um físico teórico. E de cordas, ele era de cordas. Mas é muito interessante, porque eles são muito atuais. Aquela série é brilhante. Para nós físicos, ele fala muita coisa muito corrente. Eu fiquei até surpreendido quando ele fazia sucesso com a população. Meu pai adorava. Não sabe nada de física. Quer dizer, é porque eles são muito acurados, eles são exagero, mas são acurados na nossa tribo. O Sheldon larga supercordas porque supercorda saiu da moda. Então, mas voltando à tua pergunta da parte computacional, eu sempre sofri desse complexo. O que eu faço não serve para nada, né? Eu faço várias teorias muito grandes, mas não construo nada, exagerando, né? Claro. Aí eu pensei, a gente programar tem a ver com isso. Na verdade, a gente materializa as nossas ideias num programa que qualquer um pode usar. Então a gente sempre caiu para esse lado. Mesmo que a pessoa não entenda as teorias nas quais a gente baseou a programação, se a gente programar bem, ela pode usar para resolver a equação diferencial. Usa o comando de cima, mais alto na programação, resolve a equação. Aí ele resolve, ele pode usar. Então, satisfazia esse meu lado, eu fiz uma coisa útil, eu construí uma casa. Fazer esse programa materializa um pouco as nossas ideias. Então, a gente corre para isso. Então, esse livro tem isso também. Além das ideias matemáticas, que por si só já seriam suficientemente interessantes, a gente também apresenta e diz onde pegar essas ideias materializadas no programa, né? Que qualquer um pode usar em vários níveis. O fato de a gente programar e materializar nossas ideias em coisas que as pessoas podem usar, embora o programa seja uma coisa etérea, ele é um produto que tu pode passar para as pessoas não especialistas usarem. Nesse sentido que eu falo assim, fiz alguma coisa, né? Então, tem uma realização meio assim... Cara, eu sou físico teórico, eu trabalhei muitos anos no doutorado na teoria super legal, estava super na moda na época, 80% dos papers em partículas era sobre cordas, valeu a pena, aprendi muita matemática, muita programação, mas que trabalha em 10 dimensões, que tem que compactificar 6 para virar 4. Então, porque as 6 não são observadas. Eu cresci no físico teórico, cresci nesse meio das muitas dimensões, que é a ideia do começo do século XX. E as 4 são observadas? As 4 são os três. As 3 e o tempo. Espaço e o tempo, As 4 são essas 4. Então, 6 dessa descrição tinha que ser compactificado, ou seja, é tão pequeno que a gente não consegue ver a largura. O que significa isso? Se tu olhar um fio de longe, ele parece uma reta, mas ele tem uma largura, ele tem uma dimensão, né? Então, essas dimensões têm que ser tão pequenininhas, tão compactificadas com o fio, para tu não poder entrar. Então, parece que só tem 4. Essa era a ideia por trás de várias coisas que a gente fazia. Então, isso dá a impressão, cara, isso vai servir quando? Tá bem, eu sou físico teórico, sempre fui. Eu sei que as ideias alguém vai usar, né? Por exemplo, já que estamos falando de computação, vamos falar da álgebra booleana, a álgebra do 0,1, né? Exato. Quando o cara inventou isso, para que servia isso? Nada, era um exercício. Nenhuma. Mas vai pensar na computação sem isso.
Isso tem uma razão física também, porque a memória do computador funciona com um spin que tem 2 posições, 0, 1. Então tu tem que, uma ou outra, né? Que a gente chama de 0, 1. Então tu tem que conseguir escrever números usando a álgebra booleana. É super legal, é uma ideia que, a princípio, não tem nenhuma utilidade, alguém vai e usa. Outro exemplo que eu sempre uso até mas deixa eu falar uma coisa para você. Não, a questão, o spin eu acho que é mais, já está mais para física quântica. Porque então, o 0 e 1 do computador é, na verdade, o preenchimento do elétron ou falta de elétron, que dá uma pequena diferença de potencial naquele material dopado. Por aí, isso, é verdade. Eu sou físico teórico, não sou consultor de radar. Mas eu fiz engenharia elétrica. Por isso. Eu sei, tô brincando. Tu tem razão, desculpa. Falsa informação. Mas o interessante é que é uma coisa que a princípio não tinha utilidade nenhuma. Claro. A gente está acostumado com a base 10. Eu vou fazer a base 2. Só porque é legal. Mas aí outro exemplo que eu sempre dou, tu vê que é um fruto mesmo complexo, porque eu tenho que justificar que a física teórica, a ciência básica tem a sua função. Uhum. Por exemplo, toda a criptografia é baseada nos números primos, né? Estudar número primo é uma coisa inútil, né? Quantos números primos existem? A coisa da teoria dos números. Cara, sem isso, hoje em dia tu não faria criptografia. Alguém já estudou isso, tu prova vários resultados sobre o número primo e a criptografia que o mundo inteiro usa é baseada nisso. Então, tu nunca sabe de onde as pessoas vão utilizar as coisas. Então, tudo vale a pena estudar, mas é o meu complexo, eu sempre quero materializar. Então, foi essa a origem da nosso apego à programação. É uma materialização das ideias que a gente pode vender. Não vender no sentido de dinheiro, mas pode dar para alguma pessoa usar. Passar para frente para outras pessoas. Passar para outras pessoas. Isso me traz para uma outra pergunta. Assim, qual o público-alvo que você vê para esse livro? Tem muito a ver com o que eu estou falando. Eu acho que o público-alvo é variado. Eu acho que todo mundo que estuda equações diferenciais em qualquer nível pode usá-lo. Eu acho que vale a pena ser apresentado esses métodos, porque hoje em dia a gente tem esse companheiro. Hoje em dia, que eu falo nos últimos 30 anos, a gente tem esse companheiro que é o computador, cada vez mais banalizado, né? Então, esses métodos são muito interessantes, mas para fazer conta na mão, eles são um pouco práticos. É possível, mas tu vai ficar um ano fazendo contas e vai errar, né? Porque são tão grandes que tu provavelmente vai errar em algum lugar. Então, como o computador está muito presente hoje em dia nas nossas vidas, esses métodos são práticos, além de ser bonitos. Então, qualquer pessoa que queira resolver equações diferenciais ou sistemas delas, é o público-alvo, tanto na graduação, nos cursos iniciais, como na pós-graduação. As pessoas sempre estão resolvendo equações diferenciais, como o mundo falou. Então, o público-alvo é isso. Além dos matemáticos mesmo, porque a gente explica lá a teoria, o matemático quer estudar esses métodos, né? O pesquisador nessa área, porque esses livros são baseados em pesquisa recente, papers recentes. O mais velho que está citado lá deve ter 10 anos. Então, e tem os mais novos, e ele é um processo ainda corrente. Ali tem uma fotografia num passado 5 anos atrás, 6 anos atrás. Mas a gente continua trabalhando nessa área. Então, a pessoa tem que saber aquilo para continuar prosseguindo. Então, ele tem esses nichos. Tanto prático, a pessoa quer simplesmente aprender a resolver equações diferenciais, ser exposto a esses métodos, quanto a pessoa que quer pesquisar, que está na área. Ele tem esses dois lados. Por isso que a gente gostou um pouco dele também. Ele serve para pesquisa e serve para aula, como livro didático, vamos dizer assim. A gente vai tentar... A gente pensa nisso há muito tempo na física, introduzir, mudar nossas... A gente tem cursos chamados Física e Matemática, né? Que a gente pensa em reformular já há um tempo, não eu, assim, eu não tenho esse poder de mudar o currículo da física, mas penso em sugerir, mudar um pouco o que está sendo ensinado lá, atualizar, está um pouco pasteurizado nos últimos 40 anos, né? Tem que dar uma mudada. E esse seria um lado. A gente, por enquanto, está entrando via matérias eletivas, mas eu acho que devia ficar oficial, estudar a simetria de Lie mais fortemente na graduação, estudar esses métodos de resolução na graduação. Então o nicho é variado, mas tem esse nicho didático também, tanto na graduação quanto na pós. Muito legal. É impressão minha, eu posso estar errado assim, mas me parece que o computador, quando ele começou a ser usado, o pessoal focou primeiro em métodos numéricos de resolução de equações, certo? Bem lembrado, isso, verdade. Porque não só porque é mais fácil. Eles é mais difundido, era mais fácil, era o que existia, né? A computação algébrica, até é bom falar nisso, porque já falei do Maple, a gente trabalha em Maple. O Maple é um pacote de computação algébrica, existem vários. Os mais famosos, assim, então Maple, matemática. Alguns usam Maple internamente, sem dizer. Então, eles existem, vamos dizer assim, uma certa disponibilidade há uns entre 20 e 30 anos, mas hoje em dia estão mais baratos. Todo mundo consegue achar uma cópia, um processo de computação algébrica. Mas é novidade, os métodos numéricos existem há mais tempo. Hoje em dia, até brinco, eu sempre fui um cara que escreveu muito, né, assim, fazendo conta, sempre fui o CDF, o nerd esotérico. Né? Então eu fazia muito. Eu ainda tenho um pouco calo no dedo médio da mão direita, onde o lápis bate, né? De escrever tanto. Hoje em dia esse calo está sumindo. Por quê? Porque hoje em dia eu não uso mais
tanto papel. Eu uso já essas bases, essas coisas de álgebra, de computação algébrica, porque fica lá, grava, né? Então, em vez de escrever na mão as contas, eu escrevo no computador. Aí você pode rodar numérico, de novo, vai lá. Com símbolos. A2 mais B2, né? Então, derivado, não precisa ser números. Aí fica sentido, faz uma conta rapidinho, na mão. Mas eu não escrevo volumes de como eu escrevia antes. Economiza papel, salva árvores. Mas, então, essa computação algébrica é mais recente que a numérica. Então, ele não era difundido. Hoje em dia se usa muito por causa disso. Ele se for o programa estiver funcionando bem, todo programa tem bugs, tem erros, né? Se ele estiver programado, ele vai errar menos do que a gente na mão. Fazendo contas longas na mão, a gente vai acabar errando, tem que refazer. O computador erra mais fácil. E tem que refazer mais difícil. No computador só tu vai acompanhando, foi aqui que errou. Tem um bug. O Maple vive tirando bugs. Certo integrais é um resultado errado. Por quê? Alguém programou errado. Então, se acerta uma linha de programação, claro. Aí passa a funcionar. Então, é isso. A computação algébrica está aí para ficar por causa disso. Além de ser muito interessante, a pessoa que era nosso chefe, quando eu cheguei na UERJ, ele saiu da UERJ e foi trabalhar, inclusive, na Maple. Ele falava assim, cara, o legal de usar o computador no teu estudo é que tu testa as tuas hipóteses muito rápido, porque como faz contas rápido, tu tem uma ideia, testa, dependendo da conta, joga fora. Antigamente tu ia ficar 3 ou 4 dias fazendo conta antes de jogar fora, entendeu? Entendi. Então o computador tem essa vantagem, tanto na parte numérica quanto na parte algébrica. Ele facilita muito o trabalho de pesquisa, porque tu testa hipóteses muito rápido. Então, é verdade, tem razão. Deixa eu te perguntar. A álgebra chegou. A álgebra chegou para ficar na computação. Isso. Deixa eu te perguntar uma coisa agora que diz respeito mais vamos dizer, ao mundo externo da tecnologia, da computação. O seu livro é sobre algoritmos, né? E essa palavra é uma palavra que entrou na moda a partir das redes sociais, e essa ideia da utilização de algoritmos por parte das redes sociais. O que você acha disso, assim, desse novo mundo que é, de alguma maneira, controlado por algoritmos? Cara, é uma pergunta muito interessante, porque, como eu te falei, a minha formação é toda física, né? Eu sou físico. Mas entrei nessa questão de algoritmo justamente por causa da física, por causa das supercordas, eu tinha que programar, era numérico, né? Aí, no comecinho era numérico, depois entrei no algébrico lá, na Inglaterra, quando eu fazia doutorado, para fazer cálculo de superstring. Eu tinha que diagonalizar matrizes de 27 por 23. É uma coisa absurda. Então, aí eu comecei a ver que o algoritmo, no fundo, o que significa o algoritmo? É a maneira de atacar um problema, é o como fazer, né? É um know-how teórico, é muito legal. E, como tu falou, está na moda hoje em dia, basicamente por causa dessa razão que a gente está comentando. O computador agora faz parte da nossa vida, não só a internet, como no dia a dia. E, claro, o computador, como eu te falei, a gente fala assim, eu vou colocar meus dados na nuvem. O que significa na nuvem? Na nuvem não é vapor d'água ali lá em cima. Na nuvem é um computador qualquer no mundo, ou vários pelo mundo inteiro, né? Fica numa placa guardado lá e tem que ser gerenciado pelo processador, que é aquela coisa que eu te falei, um pedaço de silicone estúpido que, se não programar, tu não consegue fazer. Então, o algoritmo manda na nossa vida. Então, agora, com a explosão das redes sociais, cara, como todo nerd fundamental... Não, fora que, nesse caso, por exemplo, quando a gente salva uma coisa na nuvem, a gente tem várias camadas de algoritmo, não é verdade? Isso. Tem vários. Tem do servidor lá que vai hospedar a coisa, mas tem também no banco de servidores lá um algoritmo para dividir a coisa pelos servidores. Isso. Tem na administração da nuvem um outro algoritmo para dividir entre os vários bancos de servidores, não é isso? É tudo isso. A gente é comandado pelos algoritmos. E, cara, todo mundo deve ter experienciado isso. As redes sociais foi uma explosão. E, como todo nerd fundamental, que eu costumo brincar, eu dei sorte. Quando eu era criança, não estava na moda. Hoje em dia, ser nerd está na moda. Até pelo Big Bang Theory. Né? Gosto de ficção científica, muitas vezes, em geral. Aquela estereótipo do Big Bang é meio verdade. Cara, nenhum autor de ficção científica que eu li predisse a internet com precisão. Tá. A internet foi uma coisa que ninguém... O pessoal fala em carro voador, falava em carro voador, robô, mas a internet ninguém predisse, e a revolução social que ela causou foi muito rápida, instantânea quase, depois que começou. Quando eu cheguei na Inglaterra, a internet era uma coisa das universidades. Né? As pessoas não sabem, a internet foi inventada pelos militares americanos, para não poder destruir o centro de informação e ter outro centro. Mas quando eu cheguei na Inglaterra, quem tinha internet, eu tinha redes, mas por causa da universidade. Depois que popularizou e as pessoas começaram a distribuir fotos de gatinho, aí ferrou. Né? Porque aí todo mundo vive disso. Mas
para fazer isso, como tu falou, para distribuir tem um algoritmo. Eles mandam na vida das pessoas. Todo mundo deve ter experienciado isso. Tu procura, eu quero comprar não sei o quê. Cara, um segundo depois aparece anúncio daquilo no Facebook. Quer dizer, é muito rápido. Isso é um algoritmo de gerenciar. Existem empresas que só fazem isso. Ficam monitorando. Isso tem aquelas consequências que a gente sabe. A nossa privacidade foi para o inferno, já era. Né? Mas, então, voltando à tua pergunta, não divagando demais, o algoritmo que eu acho disso, eu acho, de certo modo, fantástico. Como eu trabalho com algoritmo há 20 anos, eu me sinto, mais uma vez, justificado pela minha existência. Eu sou nerd, tá na moda, né? E agora, quem faz algoritmo tá na moda também. Né? Porque o poder social que o algoritmo ganhou é muito grande. Tu viu que tem toda essa história agora das eleições terem sido ganhas por algoritmos, né? No fundo. No mundo inteiro, as eleições nos últimos anos acabaram sendo muito favorecidas e influenciadas por algoritmos, de espalhar informação. Principalmente a americana, né? A brasileira foi mais brute force, como se diz assim. Não, mas tá na área isso, né? Esse poderio até dos algoritmos, né? Mas o micro-targeting que usaram na campanha do Trump é uma coisa mais pesada de algoritmo, porque... Então, a gente não tem muitas informações sobre a Índia, mas dizem que lá também teve. E a Índia, no fundo, é a maior democracia do mundo. Tem 1 bilhão de votantes. Mas é que tem uma diferença fundamental entre o que foi usado nos Estados Unidos, no Trump, e o que foi usado no Brasil pelo Bolsonaro. Porque, como os Estados Unidos têm muito dado demográfico, né, e eles vendem esses dados, tem muita base de dados, e o que eles fizeram lá? Eles pegaram as bases de dados todas, crunch the numbers, como você pegar, através de algoritmos para calcular, porque o objetivo era fazer o quê? É maximizar o efeito da campanha. Isso. Diminuir o preço de fazer campanha eleitoral lá, que é tudo na grana, você paga anúncio. E aí, então, você foca nos swing states, que são os estados que contam, né? Esquece os outros, não precisa fazer campanha nos outros. E dentro dos swing states, aí você usa essa monte de dados, né? Aí, obviamente, com algoritmos para calcular, identificar as pessoas e distribuir a mensagem certa. A mensagem certa, exatamente. Através de uma teoria psicológica. A teoria é meio tosca até, mas assim, a quantidade de dados que os caras usam para estimar o perfil da pessoa é uma coisa que funcionou. No Brasil foi mais assim, só mandar. Firehosing, né? Que é outro nome. Assim, a distribuição brutal, massiva de fake news pelo WhatsApp. Foi assim que fizeram. Não tinha micro-targeting. Não tinha tanto ciência atrás, né? Menos ciência. E falando nisso, por exemplo, tu falou dessa coisa do target, né? Da coisa social, a teoria psicológica e tudo. Voltando à física científica, o que eu vi, a pessoa que eu vi que chegou mais perto de algum efeito tem a ver com a coisa da internet foi o Asimov, na questão da psicohistória, não sei se você conhece, da fundação, que a pessoa conseguia, analisando grandes populações, tem mais a ver com estatística, né? Analisando grandes populações, ele previa para onde ia e previu a história da humanidade e guiava a história da humanidade. O que tem a ver com isso é que guiava. A obra tem um pouco a ver com isso, e tem até um conto, não sei se é parte do livro um dos livros da Fundação, que a eleição é feita de um jeito, essa teoria escolhe um cara, e o que ele escolher vai ser o resultado da eleição. Então a eleição é só um cara votando. É uma coisa interessante, né? Esse é um assunto, talvez, para um próximo podcast, Mota. Porque... desculpa. Não, porque eu acho que tem uma coisa bem interessante aí que você tocou, que talvez a gente possa realmente fazer um próximo, não estou brincando não, porque me parece que assim, por um lado, a internet foi recebida e as redes sociais foram recebidas por muitos teóricos, pessoal que pensa isso, intelectuais públicos, né, como uma promessa de democratização, de participação das pessoas, de abertura de fóruns, transparência, accountability, sim, com muito otimismo. Por outro, se você olhar a ficção científica, em geral, a ficção científica muitas vezes coloca a tecnologia assim, gosta de explorar muito os extremos tecnológicos como uma porta para o totalitarismo, para regime de controle total, não tem? Né? Existe Orson Welles, ou mesmo existem fases disso, né? Naquela época do Orson Welles que falou e do pessoal do Admirava o Mundo Novo, não sei o quê, era tudo isso, era sempre uma coisa opressiva, acho que tinha a ver com o que se vivia na época, nas guerras, exatamente. Então teve épocas que isso acontece também com a coisa se tu olhar bem, dos alienígenas, né? Tu vê no cinema americano. No cinema americano tem épocas que os alienígenas são todos bonzinhos. Eles vêm para nos ajudar,
para nos guiar. Tem uma época que vem aqui para nos matar. Vem em ondas, né? E nunca é no meio do termo, nunca é uma coisa normal. Ou eles são super bonzinhos, evoluídos, ou são que nem um colonizador que vai lá e mata os indígenas. Exatamente. Eu não sou sociólogo, mas imagino que seja excelente estudar isso. É interessante. Eu não sei em que fase a gente está agora. A nossa fase agora, acho que são inimigos, né? A gente está com medo deles, né? Eu acho que voltou o medo. Estamos voltando a uma nova Guerra Fria. Voltou o medo. Na época do Spielberg, de contatos imediatos eram bonzinhos. Né? Embora tivessem raptado todo mundo, né? Raptavam todo mundo e soltavam 40 anos depois. Né? Bom, a última pergunta, eu gostaria para comentar sobre a coleção algorítmica, que é uma coleção que você coordena aqui junto com a EduERJ, né, que nós estamos muito contentes assim, de ver o lançamento desse livro e queria saber quais são as ideias para as próximas publicações, que você falasse um pouco para o pessoal. Tá, obrigado, cara, pela oportunidade e pelo apoio à coleção, que eu acho que ela tem muito potencial. Como é que foi a ideia? Parte da ideia eu já te falei, que foi aquilo que eu disse. Cara, a gente tem muita coisa que a gente queria falar em livros, que a gente acha que é uma mídia que a gente nunca usou e tem uma permanência e uma efetividade prática maior do que o paper, que é uma coisa mais acadêmica. E a gente fatiou parte desse conhecimento, vamos usar isso nesse primeiro livro. A gente pensou, vamos ter que fazer outros, uma coleção, né? Aí a gente começou a abrir o escopo. Eu também não sei tudo que se faz na UERJ que possa se encaixar isso. Então, uma boa ideia seria ter uma coleção que, como nós, físicos, fazemos certo uso de algoritmos para essa particular área de pesquisa, outras pessoas em outras áreas podem ter também. Então, eu acho que é uma porta interessante para canalizar uma produção da universidade que a gente pode estar não conhecendo. Se eu não conheço, que trabalha lá, estou todo dia lá, eu não sei quem trabalha exatamente, a não ser os óbvios que aparece o algoritmo o que eu conheço por pessoal, ou aparece o algoritmo no título, né? Tem, por exemplo, tem áreas que eu desconheço nas humanas e sociais que podem usar algoritmos também para suas soluções e coisas inovadoras que trariam conhecimento e seriam conhecimento para a população em geral que vai ler o livro, que desconhece essa importância. A gente viu, por exemplo, muito isso na questão do Covid agora. As pessoas, a UERJ contribuiu muito para o combate ao Covid, não só na parte biomédica, que é óbvia, né, ou na parte um pouco da tecnológica, que é a medição concentrações no ar, etc., ou aparelhos que vão medir melhor. Nas humanas fez uma contribuição enorme, sociais, com métodos de mapear populações, que a população em geral desconhece. A gente pensou assim também, cara, algoritmo é aquilo que eu falei, é como fazer alguma coisa, né? Basicamente é isso. Então deve ter todo um campo aí, fora o nosso, que a gente está no nosso microcosmo, eu sei que eu tenho a opção de coisa para contar com algoritmos diferentes. No fundo, é a invenção de uma solução para um problema. A gente pensou assim, um algoritmo é um bom nome. E, para não ficar falando de tudo, tinha que ter a parte computacional. Assim, a gente achou que uma característica, isso pode mudar, evoluir com o tempo, mas uma característica que teria que ter uma coisa computacional envolvida, né? Uma materialização, ou então, mesmo que seja só o algoritmo, não tem o programa, tem o fluxograma para alguém poder programar em qualquer linguagem, né? Então, foi essa a ideia, mais ou menos, da coleção. A gente achou que era um potencial que a UERJ tinha de escoar um conhecimento que está muito ainda entre muros, né? Para uma coisa só acadêmica, que eu acho que a população pode saber e tem que saber. As pessoas acham que só cientista tem que saber ciência. Não. Hoje em dia a gente vive num mundo tecnológico, se a pessoa não souber minimamente o que o cerca, ela fica vendida, ela é controlada. Por exemplo, esse caso mesmo da internet, das eleições, se a pessoa não tomar cuidado, qualquer um cai. Né? Tu tem que saber que essa coisa existe, é alertado. E tem um lado nerd, né? Assim, eu adoro aprender, então vamos ver se alguém me conta uma coisa que eu não sei, que é divertida, numa área que eu desconheça. Claro que a gente pensa mais, o algoritmo a gente já pensa mais nas áreas chamadas exatas, né? Que é um nome que até tem várias críticas a ele. Mas existem algoritmos e podem ser materializados em coisas computacionais em outras áreas. Claro que vão ser menos pela tradição, as pessoas em geral usam menos, mas eu acho aberto. O maior público, onde eu mais espero que apareçam as primeiras submissões para a coleção, é mais nas exatas. Né? Claro, mas a ideia geral é fazer uma ponte da ciência para o mundo por meio da programação, ou seja... Isso. Ir para além dos muros da ciência propriamente, mostrando como isso pode ser, de alguma maneira... até aproveitando a onda que as pessoas hoje em dia sabem a palavra algoritmo, né? Exato. Eu sou muito ruim eu gosto desses fatos, assim, mas eu confundo um pouco, como tu viu na coisa do spin, né? O algoritmo é o nome de um cara, né? Ah, é? Um árabe.
Vem daí. Vem daí, é o nome de um cara que estudava muita coisa, né? Aliás, as Esse A pessoas esquecem no que começo é o artigo. algoritmo, é um sobrenome de um cara. As pessoas esquecem que grande parte da nossa matemática vem dos árabes, né? Para a Europa, né? Tanto que a gente usa os números hindu-arábicos, né? Que eram números que vinham da Índia, mas chegou na Europa via os árabes, né? Esses nossos números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 são os famosos números hindu-arábicos, né? Não são algoritmos romanos, né? Eles vieram da Índia, foi uma ideia brilhante lá que surgiu, pelo menos que a gente sabe, na Índia, e chegaram na Europa através na Idade Média pelos árabes. Os árabes mantiveram a matemática na Idade Média. A Europa deu uma apagada um pouco na matemática. A nossa matemática, essa mais fundamental, tem enorme influência dos árabes. Inclusive, a astronomia. Muitos nomes da astronomia são árabes. Zenit. Falando nesse assunto, eu achei aqui já a fonte. Algoritmo é realmente baseado, originalmente vem da palavra árabe al-Khwarizm, que é o nome que derivaram do nome do matemático do século IX, chamado Abu Jafar Muhammad ibn Musa. Legal, né? Muito louco. Álgebra é um outro nome árabe. Não, claro, os números que a gente usa são números arábicos, né? Ou seja, hindu-arábicos, originalmente eu não sabia que era por meio da Índia também, não sabia que tinha uma parte. Eu sou mais velho que tu, né? Eu estudei como algoritmos hindu-arábicos. Então mesmo, eu estudei só arábicos, acho que já tinha dado um livro nos indianos, coitados. Não, mas a ideia fundamental, falando de algoritmo, a ideia fundamental, importante sobre os algoritmos, essa ideia do hindu-arábico não é nem ser o formato 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 não ser base 10. Base 10 era mais comum porque a gente tem 10 dedos, né? Mas a matemática babilônica é a base 6, né? Não, claro, tem matemática de outras bases, assim, não é naturalmente 10. O 10 é por causa dos dedos, assim, eu diria eu. Provavelmente, provavelmente. Mas a ideia fundamental por trás, que é muito forte. Lembra dos números romanos? A gente estudava número romano, né? Não sei se estudou hoje em dia. Sim, claro. Né? O número romano ele tem um defeito em relação aos hindu-arábicos. Ele não é posicional. Por exemplo, fazer conta com o número romano é um inferno. É um inferno. Porque imagina fazer um programa para calcular. Por exemplo, tu vai somar um pauzinho com 3 pauzinhos, dá um pauzinho e um V. Né? O algoritmo hindu-arábico é posicional, como o álgebra Boole também. Claro. Quer dizer, o 1 na primeira casa vale 1. 1 na segunda casa vale 10. É unidade, outra dezena, outra, exatamente. Então, essa é a ideia fundamental que popularizou os números. Mas é isso. Então, aproveitando que as pessoas sabem algoritmo, não sei o quê, que é o nome do camarada, é bom vender essa ideia. Cara, a gente pode ter ideias novas de como resolver coisas e pode materializar isso para as pessoas usarem em computação. Um pouco essa a gênese da ideia da coleção, eu diria eu. Assim. Muito bom, muito legal. Bom, nós falamos aqui com o professor Luiz Antônio Campinho Pereira da Mota, que é o pró-reitor de pós-graduação em pesquisa da UERJ e o coordenador da coleção de livros Algorítmica, que está lançando agora o livro Métodos Não Classificatórios e Novos Algoritmos para a Resolução de Equações Diferenciais Ordinárias, pela editora da UERJ. Queria agradecer imensamente esse papo muito legal que a gente teve, Mota, e te convidar para futuros podcasts, porque eu vi que tem assunto para isso. Cara, eu que agradeço, foi muito divertido, obrigado pelo espaço, o papo foi muito divertido. Quando quiser, é só chamar. Pô, obrigado mesmo. Um abraço a todos, um abraço para você, um abraço a todos que estão ouvindo. Abraço a todos, muito obrigado.